Atenção você que sofre com acne. Qualquer que seja a intensidade das suas espinhas, provavelmente nunca te disseram a verdade sobre o que leva a sua pele a ter essa aparência. E não acho que é só por interesse financeiro da indústria farmacêutica, não. A maioria das pessoas, incluindo profissionais de saúde, vê a acne apenas como um problema de pele. E embora isso seja parte da equação, está longe de ser o resumo do problema. Então fique comigo nos próximos minutos e você vai descobrir como eu consegui controlar a minha acne, que era bastante agressiva, e como eu já ajudei mais de 2.100 pessoas a viverem com a pele limpa, depois de anos sofrendo com espinhas purulentas e com cistos. O que vou lhe ensinar nesse vídeo é um método para compreender o que dispara a sua acne, para que você possa atacar o problema da maneira correta e assim possa acordar todos os dias de bem com o espelho, sem a vergonha de ter um rosto cheio de pus e sem a vergonha de tirar a camisa na praia ou no clube por ter as costas e o peito cobertos de espinha. E ainda sem o dilema do boné. Dilema do boné é isso mesmo. É o dilema de não saber se usa ou não um boné em dias ensolarados. Porque se você usar, incomoda muito as espinhas da cabeça. Mas se você não usar, o sol quente vai te fazer sofrer por horas. Então, nem pense em começar a tratar a sua acne pelos métodos convencionais sem ouvir o que eu tenho a te dizer agora. Você pode até achar que parece bom demais para ser verdade, mas acredite em mim. Eu sei o que é sofrer com acne. Desde a minha adolescência eu encaro o problema. E já passei por todos os tratamentos que você puder imaginar. Peróxido de benzoíla, dietas restritivas e até lavagens intestinais. Nem queira experimentar isso. O fato é que não há segredo em combater a acne, e há pesquisas sólidas por trás de tudo que eu vou lhe ensinar. Mas tudo, ou quase tudo que os tratamentos modernos vão te dizer para fazer, é usar antibióticos e reduzir a oleosidade da sua pele. Isso é tratar o sintoma e não a causa. Utilizando o conhecimento que eu tenho, eu me mantenho livre da acne constantemente. Não é uma cura. Por mais que queiram lhe empurrar soluções milagrosas, saiba disso. A acne não tem cura. Mas é perfeitamente controlável se você souber o que precisa ser ajustado. Então, antes de começarmos o conteúdo que eu vou lhe ensinar, eu peço que desligue todas as distrações, como o Facebook e o WhatsApp, e comprometa-se verdadeiramente com a saúde da sua pele nos próximos minutos. Escute com muita atenção tudo que eu vou dizer. Eu vou lhe explicar o processo de formação de uma espinha, para que você compreenda como tomar ações para retardar ou impedir que ele aconteça. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sebastian Pusa. Eu mantenho um dos maiores websites do mundo sobre tratamento natural de acne. Mas na prática, ninguém me chama de Sebastian. Desde pequeno, me chamam de Seppo, que é o diminutivo de Sebastian em finlandês. Isso mesmo, eu sou finlandês. E é assim que eu me apresento para os meus leitores, Seppo Pusa. O meu site congrega vítimas de acne de mais de 40 países, e mais de 2.100 já conseguiram ter uma pele limpa seguindo os meus aconselhamentos. Se você deseja ter uma pele limpa e não pertencer ao grupo dos que sofrem diariamente com espinhas, continue assistindo esse vídeo por mais alguns minutos e descubra o que poucos sabem para alcançar seus objetivos. Quem olha para o meu rosto, peito e costas livres de acne hoje em dia, nem desconfia das dificuldades que eu passei. A minha acne começou muito tempo atrás. Não consigo sequer nem me lembrar exatamente quando, mas foi em algum momento da minha adolescência. Inicialmente, eu não fazia muito a respeito. Eu suspeitava que era parte de ser um adolescente. E uma vez que eu era o tipo de garoto tímido e nerd, eu não achava que a minha imagem social pudesse piorar ainda mais. Então eu tentei esperar passar. Enquanto eu crescia, a pele do meu rosto nunca foi absurdamente ruim. Eu tinha muitas espinhas na face, mas nunca eram tão ruins quanto as das costas. A qualquer momento, minhas costas tinham dezenas de cistos grandes e dolorosos. Não é necessário dizer que eu não gostava muito de tirar a camisa em lugares públicos. Então, quando tornou-se aparente que a acne tinha vindo para ficar, eu fiz o que a maioria dos pacientes fazem. Fui ver um dermatologista. Ela me prescreveu isotretinoína, comumente conhecido como Roacutan. No geral, a minha experiência com a isotretinoína foi positiva. Eu tive alguns efeitos colaterais menores, pele seca, dor leve e ocasional nos olhos, mas nada sério. O medicamento limpou a minha pele em poucos meses. Ah, que alegria! Mas como tantos pacientes de acne, minha alegria teve vida curta. Menos de um ano após parar de tomar a isotretinoína, meus problemas retornaram. Só que houve uma mudança permanente. Eu nunca mais tive acne nas costas. Ao invés disso,
As espinhas passaram a surgir na parte de trás da minha cabeça. Sucesso mais ou menos, né? Então eu fui ver a dermatologista novamente. Enquanto ela colhia uma amostra das bactérias do meu couro cabeludo, tentando me alegrar, ela me disse para ficar feliz porque pelo menos não era no meu rosto. Que consolo, hein? Depois disso, ela me prescreveu antibióticos e me mandou embora. E assim começaram as rodadas de antibióticos. Toda vez que eu visitava um dermatologista, eles sempre me davam prescrição de antibióticos e fingiam que aquilo resolvia o meu problema. É claro, as drogas limpavam meu rosto por cerca de 2 semanas e depois sempre voltava. Isso seguiu-se por anos. Eu me resignei a viver com acne, pois tornou-se claro que visitar dermatologistas só me fazia gastar tempo e dinheiro. Então um dia eu estava olhando prateleiras de uma livraria e achei um livro escrito por Daniel Hyde. Ele cobria várias áreas de saúde e tratamentos naturais e explicava como todas as doenças são causadas por sobrecarga de toxinas. Por causa da nossa dieta e estilo de vida modernos, o cólon, que é a parte final do intestino, não consegue eliminar todos os venenos que comemos. Então, ele torna-se um reservatório tóxico e as coisas ruins acumuladas nele vazam para o corpo. Assim, sobrecarregam o fígado e rins. E, finalmente, o corpo elimina as toxinas através da pele. E isso, então, causa acne. Eu li aquilo como se fosse um romance de suspense best-seller do New York Times. Página após página, eu ficava mais excitado. Aqui, finalmente, estava uma explicação para os meus problemas. E a solução para tudo estava em minhas mãos. Eu podia fazer algo a respeito. Você pode imaginar como a esperança por uma vida melhor, com a pele limpa, começou a borbulhar dentro de mim. A solução era simples: jejuar, desintoxicar e fazer várias limpezas, tais como a tal lavagem colônica e pílulas detox de ervas. Eu comecei a jejuar no dia em que eu comprei o livro, e como você pode imaginar, não correu lá muito bem. Através da pura força de vontade, eu insisti por 3 dias. E então eu me vi ajoelhado na frente da geladeira comendo maçãs e tomates. Não sendo detido por essa falha inicial, eu fiz as outras coisas do livro também. Comprei uma coisa chamada prancha de colema, que é algo que eu não recomendo. Basicamente, é um dispositivo plástico que você usa para fazer limpezas de cólon em casa. Se você não sabe o que é isso, considere-se abençoado e esqueça que eu mencionei. De qualquer maneira, ao longo dos anos iniciais da minha exploração da saúde natural, eu tentei coisas como essas: jejum só de água, outros tipos de limpeza, como detox de maçã, limpezas de órgãos, como fígado e rins, limpezas de cólon, mais vezes do que eu ouso admitir, terapia com urina, produtos herbais para detox, tomar prata coloidal. Não faça isso, você pode morrer. Geradores de íons negativos. Isso não foi tudo, mas deu para dar uma ideia. Eu acreditava realmente e fiz um bocado de coisas loucas. Fiz tudo isso porque estava convencido de que havia algo errado com meu corpo, e isso causava acne. Li incontáveis livros sobre saúde e cura naturais. Cada um prometia ter a resposta e a solução para mim, mas nenhum entregou. Ironicamente, eu me considerava um conhecedor da saúde e das curas naturais. Cego pela ignorância, quão errado eu estava. Ao longo do tempo, comecei a me perguntar por que, apesar de todos os meus esforços, eu não tinha bons resultados. É claro, minha acne melhorava um pouco com as limpezas, mas poucas semanas depois eu estava de volta à estaca zero. Então eu esbarrei com o site do Frederico Patenaude. Comparado com todos os demais gurus da saúde natural, ele parecia bem cético e racional. Ele explicava que coisas como limpeza hepática e limpeza de cólon são completamente sem sentido. Ele advogava por comer alimentos crus e fazer jejuns limitados. Segui os conselhos dele e de um livro do Douglas Graham, e montei uma dieta rica em frutas, rica em carboidratos com alimentos crus. Da maneira como explicavam, fazia tanto sentido que eu tive certeza de ter achado a resposta. Então, por 1 ano e meio, eu comi montes de frutas e legumes com um pouquinho de gordura. Inicialmente, pareceu funcionar fabulosamente. Minha pele começou a melhorar e eu me senti cheio de energia. Minha pele nunca sarou completamente, mas ao menos eu tive alguns bons resultados. Só que os problemas começaram a surgir. Eu ficava constantemente cansado, dormia 11 horas por dia. Comecei a ter dores articulares. Achei que fosse apenas um período de desintoxicação e que isso passaria logo. O Graham me disse, sem ajudar em nada, que era um efeito de abstinência pela exclusão da carne na alimentação. Depois que os problemas persistiram por 3 meses,
eu percebi que algo estava errado. Chequei minha glicemia e fiquei chocado em descobrir que a glicose no meu sangue estava em níveis quase diabéticos. Isso não devia acontecer, já que todos os gurus explicavam que as gorduras causam problemas com a glicemia e não os carboidratos. Depois de quase ficar diabético, abandonei a loucura da dieta crua e voltei a uma dieta mais normal. Ainda comia montes de saladas e alimentos frescos não processados, mas no contexto de uma dieta mais balanceada. Então, em meados de 2012, eu comecei a me interessar pelo ceticismo, racionalidade e pensamento crítico. As falácias das minhas tentativas anteriores rapidamente apareceram para mim. Ao invés de ler livros e confiar em gurus, eu me voltei para os estudos científicos em busca de respostas. Afinal de contas, é deles que os gurus e os médicos obtêm sua informação. Eu simplesmente não queria a opinião deles contaminando aquilo que eu aprendesse. Eu queria aprender direto na fonte. Fiquei feliz em fazer aquilo. Como eu sou do tipo nerd, me excito em descobrir pequenas joias pouco conhecidas em jornais médicos obscuros. Desde que iniciei nesse caminho, posso dizer que finalmente aprendi algo de útil. E colocando em uso o que aprendi, finalmente encontrei uma solução para a minha acne. Não é uma cura. Não há uma cura no momento. Mas com uma dieta factível, mudanças de estilo de vida e tratamentos tópicos inteligentes, eu consigo manter minha pele limpa. Apesar de me identificar como cético, eu sou a favor de usar tratamentos naturais para a acne. Porque da maneira como as coisas estão hoje, a maioria dos dermatologistas não está aconselhando seus pacientes apropriadamente. Muitos ainda descartam sumariamente o papel da dieta, de irritantes externos e de outros fatores sobre a acne. Mas ir de dermatologistas para tratamentos alternativos e naturais é como pular da frigideira para o fogo, como a minha experiência mostra. Depois de participar ativamente em dezenas de fóruns internacionais sobre acne, percebi como as informações erradas são difundidas e mesmo como as informações corretas são distorcidas. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu tive de passar antes de conseguir encontrar o meu caminho. Por isso, fiz o compromisso de ajudar o maior número possível de pessoas a ter uma pele limpa. Porque viver à sombra da acne pode destruir a autoestima e a vida social de uma pessoa, especialmente de adolescentes. Acredite em mim, eu passei por isso. Assim, reuni todo o meu conhecimento em um programa que ensina a atacar a acne em todas as frentes, de maneira que você pode aprender o que precisa mudar no seu estilo de vida para obter o mesmo sucesso que eu tive. E não tem que ser mudança de dieta, ou na esfoliação da pele, ou no novo super creme facial. A acne é um problema multifatorial e precisa ser abordado individualmente. Questões como hiperkeratose folicular, sensibilidade a andrógenos, supercrescimento bacteriano do intestino delgado, peroxidação lipídica na pele. Tudo isso varia muito de pessoa para pessoa e por isso cada caso de acne é único e não pode ser tratado da mesma forma. Antes de lhe ensinar os motivos reais da formação das espinhas, é importante que você compreenda como o processo acontece. Se queremos atacar um problema, é fundamental separar o como e o porquê. Caso contrário, atacamos o alvo errado. Um exemplo do mundo real. Você entra num bar lotado e pergunta ao garçom: por que está tão cheio? E ele responde: porque está entrando mais gente do que sai. Ou seja, ele respondeu o óbvio, mas não respondeu sua pergunta. Para o bar ficar cheio, é evidente que precisa entrar mais gente do que sai. Mas por que elas entram? E por que elas não saem? Será que tem um show acontecendo? Ou uma promoção de bebida liberada? A melhor maneira para se conseguir combater a acne é descobrir as origens do problema. E o como da acne é composto de 4 fatos: hiperkeratose folicular, crescimento mais rápido das células da pele, produção excessiva de sebo e infecção por bactéria P. acnes. O processo começa com o crescimento excessivo de queratinócitos, que são as células que produzem queratina e compõem uma grande parte da pele. Queratina é uma proteína forte que une as células para formar a estrutura da pele. Na pele saudável, as células morrem à medida que se separam e são expulsas do folículo. Em pele propensa à acne, o excesso de queratina prejudica essa separação pós-morte das células, e o folículo acumula grandes blocos de células mortas. O crescimento mais rápido que o normal dessas células significa que a pele propensa à acne acumula mais células mortas que a pele saudável. O folículo da pele é como um tubo feito de células. Em áreas de crescimento capilar, eles também são chamados folículos pilosos, e os pelos crescem através deles. As glândulas sebáceas, que produzem sebo, estão ligadas ao lado do folículo. Elas produzem sebo no folículo e, na pele saudável, ele flui através do folículo e chega à superfície da pele. Pense nisso mais ou menos como um rio. Na pele saudável, o rio flui livremente.
Em pele propensa à acne, a mistura de produção excessiva de sebo e blocos de células da pele mortas impede o fluxo, mais ou menos como represas construídas por castores utilizando toras de madeira. À medida que mais sebo e células mortas da pele fluem para o poro bloqueado, ele começa a inflar como um balão. Então agora você tem o que é chamado de microcomedão, o estágio inicial de uma espinha. Microcomedão é basicamente um poro bloqueado e invisível. Eu digo invisível porque, ao contrário dos cravos, você não consegue vê-los a olho nu. Células saudáveis requerem oxigênio para sobreviver, que o corpo normalmente entrega através da corrente sanguínea. O problema é que o sangue não tem mais acesso ao folículo cheio de sebo e inflado. O conteúdo de oxigênio do folículo piloso começa a cair. As bactérias P. acnes, que estão associadas com a acne, florescem em ambientes pobres em oxigênio e alimentam-se de sebo, precisamente as condições do microcomedão. À medida que as bactérias se multiplicam, elas produzem substâncias inflamatórias que irritam as células da parede do folículo. Nessa situação, o microcomedão pode ter dois destinos. Uma possibilidade é um comedão aberto, também conhecido como cravo preto. Nos cravos pretos, há uma pequena abertura na extremidade do folículo. Através dessa abertura, um pouco de sebo pode escapar para a pele e um pouco de ar pode entrar no folículo. À medida que o sebo interage com o oxigênio, ele escurece e dá aos cravos pretos a sua aparência característica. Outra possibilidade é um comedão fechado, também conhecido como cravo branco. Nesse caso, nenhum oxigênio entra e o sebo permanece branco. Independente da maneira como o comedão se desenvolve, mais e mais sebo entra na área. E da mesma maneira que, se você continuar soprando ar em um balão, no fim alguma coisa vai ceder. O mesmo princípio aplica-se aqui, e mais cedo ou mais tarde as paredes do folículo vão se romper. O sistema imune responde e começa a limpar a bagunça. Células brancas do sangue atacam para controlar o crescimento bacteriano. O processo de limpeza inflama o comedão e a área ao redor, formando uma espinha inflamada. O problema dos tratamentos convencionais é que eles tentam atacar o como, ou seja, tentam interromper os sintomas ao invés de tratar a causa. Se a pele produz muita queratina, te mandam usar esfoliante. Se a pele produz muito sebo, te mandam lavar com produtos que dissolvem o sebo ou tomar medicação que reduz a produção. Se a pele sofre muito ataque de bactérias P. acne, te dão antibióticos. Mas ninguém se preocupa em entender por que a sua pele produz tanta queratina, nem por que as células da sua pele se multiplicam tão rapidamente, nem por que a sua pele produz tanto sebo. E nem por que as bactérias P. acne gostam tanto de você e nem por que o seu corpo reage com tanta força a elas. Inflamação. Muitos pesquisadores agora creem que a inflamação na pele é o gatilho que inicia o processo de formação da acne. Já foi mostrado que ela acelera tanto a produção de queratina quanto de sebo. Sem o dano inflamatório inicial, o processo inteiro pode nem sequer iniciar-se. Hormônios. Toda acne é, em algum grau, hormonal. Como a inflamação, os hormônios aceleram a produção de sebo e de queratina, o crescimento celular e regulam a resposta inflamatória na pele. Hormônios também explicam o motivo de a acne ser muito mais comum durante a adolescência e menos comum à medida que as pessoas envelhecem. Genes. Muitas das anormalidades da pele propensa à acne são, ao menos em parte, genéticas. Por exemplo, a intensidade da resposta às bactérias P. acnes. O controle da acne depende do controle da inflamação e dos hormônios. A genética ainda não é possível mudar, mas estatisticamente, a acne é um problema que ataca populações que têm estilo de vida ocidentalizado. Então, mesmo quem está geneticamente propenso à acne, não necessariamente apresenta espinhas. Depende muito do estilo de vida. Alguém já tinha te dito isso antes? Não, né? É porque o único interessado no controle definitivo da sua acne é você. Não espere interesse real de quem lucra com as suas espinhas. Agora que você sabe quais são as verdadeiras causas da acne, vai entender por que a solução que vou lhe ensinar funciona. Vou revelar 3 dicas que te ajudarão a conter as causas e não apenas tratar os sintomas. A primeira dica é sobre como controlar a inflamação. Inflamação é um estado em que as defesas do nosso corpo ficam constantemente em alerta. É normal ter algum nível inflamatório. É através dele que o nosso corpo combate invasores. Mas se a inflamação é excessiva, qualquer coisinha pode causar um tumulto enorme. Diversos estudos já mostraram que a inflamação na pele é causada pelo esgotamento dos antioxidantes. Por exemplo, vítimas de acne geralmente têm baixos níveis de vitamina E na pele.
Isso facilita a oxidação do sebo, que por si é um grande agente inflamatório. Outra questão é o consumo de açúcar. Muitos estudos já demonstraram que o açúcar excessivo é um dos maiores agentes inflamatórios que existem. Então, verifique suas vitaminas e cuidado com o volume de açúcar. A segunda dica é sobre hormônios, pois são outro fator-chave por trás da acne. Eles têm um papel profundo na produção de sebo e crescimento de células da pele, e também estão implicados na geração de queratina. Alguns dos hormônios que afetam a acne são a insulina e o fator de crescimento semelhante à insulina 1, IGF-1. Tanto a insulina quanto o IGF-1 são hormônios esteroides anabolizantes. Traduzindo, isso quer dizer que eles estimulam o crescimento celular. Então, pessoas com mais insulina em circulação tendem a ter mais acne por causa daquele crescimento celular exagerado que eu mencionei antes. A insulina, por sua vez, é produzida pelo nosso pâncreas para controlar a nossa glicemia. E a glicemia é elevada sempre que comemos carboidratos, açúcar e massas, basicamente. Resulta disso que mudanças no padrão alimentar podem reduzir a insulina circulante e, por tabela, ajudar com a acne. A terceira dica é sobre genética. A medicina ainda não descobriu uma maneira de mudar nossos genes. Então, quem nasce predisposto à acne tem mais chances de tê-la do que quem não nasce. Mas isso não quer dizer que a batalha está perdida. Por exemplo, sabe-se que a genética influencia a reação do nosso corpo a P. acnes. E estudos modernos já comprovaram que a regulação do nosso sistema imune pode ser altamente influenciada pela nossa saúde intestinal. Assim, tratando o nosso sistema gastrointestinal, nós conseguimos reduzir a resposta do nosso corpo às bactérias, o que ajuda a controlar um quadro de acne. Com menos inflamação, menos insulina e IGF-1 e o intestino saudável, a chance de derrotar as espinhas e cistos purulentos aumenta muito. Você deve estar se perguntando como aplicar essas dicas e muitas outras que podem transformar a sua pele para o resto da vida. O livro que eu escrevi, que vou te apresentar agora, traz isso e muito mais. Ele se apoia em quase 600 artigos científicos, que estão todos descritos nas referências, porque, conforme eu lhe disse antes, eu sou um nerd. E nerds não confiam simplesmente naquilo que ouvem. Eles vão até o fundo, querem ler os estudos que embasam. Tenho o prazer de lhe apresentar o meu livro, De Cara Limpa, Programa Natural de Tratamento da Acne baseado em ciência. Se você gostou das dicas que passei, o livro vai mudar a sua vida e a sua relação com a acne. Você compreenderá de maneira detalhada os comos e os porquês da acne. Entenderá o que pode e o que não pode ser feito para acabar com as espinhas. Aprenderá como a dieta afeta a acne, como restaurar sua saúde intestinal, como controlar os hormônios que afetam a sua pele. Terá instrução sobre quais suplementos, tratamentos tópicos e remédios têm embasamento científico, para que, caso opte por comprá-los, faça uma escolha informada. Assim, você descobrirá a melhor maneira de investir o seu tempo e dinheiro para ter uma pele limpa, porque ninguém merece viver com vergonha da própria pele. O livro é entregue em formato PDF e contém mais de 300 páginas. Ao todo, são 575 referências científicas com os links incluídos. Assim, se você quiser conferir o que eu afirmo, pode ir direto à fonte. Eu poderia tranquilamente cobrar R$ 350 pelo livro, pois ele é o trabalho de 7 anos de pesquisa e muita leitura da minha parte, de muitas noites passadas em claro, estudando, e a comprovação da eficácia eu já vi em mais de 2.100 pessoas. Mas como eu disse lá no começo, entendo perfeitamente a dor de uma vítima da acne, pois eu também já fui uma. Assim, eu não vou cobrar nem sequer metade desse valor. Comemorando o lançamento do meu livro no Brasil, vou cobrar apenas R$ 97 por ele. Isso mesmo, apenas R$ 97. Mas eu não sei por quanto tempo poderei manter a oferta no ar. Conforme eu disse antes, há grandes interesses financeiros envolvidos. Há quem não queira ver a sua fonte de renda secar se as informações que eu forneço se tornarem populares. Por isso, não perca mais tempo e comece agora a mudar a saúde da sua pele. E se você está em dúvida sobre comprar o livro, quero lhe propor um acordo. Não precisa decidir agora. Isso mesmo, não precisa decidir agora. Eu vou lhe dar 30 dias para decidir se quer ficar com o livro ou não. Se achar que o que eu tenho a ensinar não é para você, eu devolvo o valor integralmente. Não vou te fazer nenhuma pergunta sobre motivação, mas vou ficar alegre se você me disser o motivo, e continuaremos sendo amigos. Agora, você tem basicamente 3 opções. A primeira é não fazer absolutamente nada com essa informação que você recebeu. Mas se você chegou até aqui, você já tomou a decisão de mudar, e não fazer nada não é mais opção para você. A segunda opção é fazer o que eu fiz. Gastar muito tempo e dinheiro aprendendo a melhor maneira de se livrar da acne. Essa opção é certa,
mas é sem dúvida a mais cara e demorada. O meu papel aqui é reduzir o seu tempo de aprendizado. Quanto vale o seu tempo para ter que aprender sozinho tudo que eu aprendi em mais de 7 anos? Desse modo, a terceira opção é a de dar o voto de confiança ao livro. Essa é a opção mais barata e rápida para você ter uma pele limpa pelo resto da vida. Agora não resta mais nada a dizer. A decisão é somente sua. É a hora de dar o próximo passo e continuar essa caminhada que você já começou. Então lembre-se, garanta o seu livro agora e elimine qualquer chance de se arrepender. Você terá 30 dias para absorver o meu conhecimento e decidir se quer ficar com ele ou não. Então clique no botão logo abaixo do vídeo e prepare-se para uma vida sem acne.